Boa tarde a todos. Em nome do presidente Marcos Fulli e do deputado Feliciano Filho, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Em nome da Cristina e da Leila, minha querida amiga, cumprimentar também todos os ativistas, que estão aqui. Eu sou médica veterinária há 40 anos, formada na Unesp de Botucatu, e acho que eu vou poder aproveitar pelo vídeo da Leila. A minha fala vai ser talvez um pouco mais comprida do que a da Leila, porque eu vou tentar fazer um esclarecimento sobre várias questões ligadas a esse tipo de prática, tá? Eu vou me ater às questões técnicas ligadas a isso. Então, gostaria de deixar claro para os senhores aqui que o que eu vou estar falando está embasado na literatura científica mundial. Não é uma impressão, não é meu ponto de vista, embora seja uma técnica, tá? Bom, então, deixa eu ver como é que vai funcionar. Quando a gente para pensar, como é que é a vida de um animal, de um bovino, quando ele vive num ambiente natural? Vamos dizer que a gente não tivesse esses animais vivendo com uma finalidade de um abate precoce ao redor dos 2 anos, 2 anos e meio, na média, Quantos anos esse animal duraria? Então, um bovino, na verdade, dependendo da finalidade a que ele é utilizado, se ele é um animal utilizado para corte, se ele é um animal utilizado para leite, a gente vai tendo diferentes faixas etárias onde a vida desses animais é cerceada. Então, vocês podem olhar ali, voltando um pouquinho, a expectativa de vida média de um animal, de um bovino, é de 20 anos. Tá? E ela fica reduzida a, dependendo da finalidade, se é um gado leiteiro, um gado para corte, a gente vai vendo que a idade vai sendo reduzida. Então, o gado leiteiro, a média de 5,5 anos, o gado de corte, a média de 3 anos, animais jovens, que são consumidos através da forma do famoso baby beef, que é você comer um bezerrinho, que é criado de uma forma, com uma alimentação bem precária, para que ele não desenvolva uma musculatura mais potente, ele fica confinado e recebe uma alimentação bem fugaz, então eles morrem ao redor dos 8 meses. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto a gente abrevia a vida desses animais quando a gente decide, enquanto seres humanos, a usar esses animais da forma com que a gente usa para alimentação. Esses animais que nós estamos aqui conversando hoje, que são animais que são transportados para outros países, a média mundial, é claro que pode ter variações dependendo do local onde nós estamos falando, mas a média mundial de abate desses animais é entre 18 e 24 meses. Bom, quando a gente fala em transporte marítimo de gado vivo, a gente tem que entender que a gente está falando de algo que é gigante. Gigante não só pelo número de navios, é gigante pelo tamanho da atividade em si. A gente está falando de transportar animais que têm um alto peso, são animais que pesam 200, 250, 300 quilos, e num navio como esse que vocês estão vendo aí, o navio Nada, eles vão transportar em média 25 mil animais. Então, a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre a logística da gente tirar esses animais de onde eles estão, das fazendas onde eles são criados, e serem trazidos e serem colocados no transporte. Então, entre o que a gente vê, que é demonstrado nos sites das agências internacionais que promovem esse tipo de transporte, e o que, de fato, a gente encontra na prática, e que acontece aqui no nosso país, e que não é diferente de outros países, tá? Não é diferente de outros locais. Mas o que a gente tem poder de, enquanto sociedade civil, se mobilizar, é o que diz respeito ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade. Então, para deixar claro que uma coisa é a imagem que a gente acha num site, nas redes sociais, e a outra coisa é a realidade que a gente encontra. Quando a gente fala em bem-estar animal, e eu faço muita questão de falar isso, eu sou especialista em bem-estar animal já há quase 20 anos, e eu costumo dizer que estudar bem-estar animal, a ciência do bem-estar animal, foi transformador para a minha vida pessoal e minha vida profissional. E por quê? Porque, para um médico veterinário, a gente vive muitos conflitos na nossa atividade profissional. Porque a gente aprende a salvar, mas a gente também sabe como mata.
E de todas as profissões que existem no mundo, todas, a única profissão que é autorizada a produzir a morte é a medicina veterinária. Então, nós, enquanto médicos veterinários, a gente tem um dilema ético gigante, que é, na mesma escola que eu aprendo a salvar vidas, eu aprendo como trabalhar num sistema produtivo de exploração, por exemplo, de animais explorados para a produção animal. Então, para os senhores que não vivem essa realidade, é importante a gente deixar esse esclarecimento, porque além daquilo que a gente vê, a gente tem os profissionais, as pessoas, os veterinários, no meu caso, ou as pessoas que trabalham na linha de abate desses animais. É importante a gente saber isso, é muito importante, porque nós somos responsáveis por tudo que acontece com essas pessoas também. Embora pareça que a nossa sociedade está bastante esquecida que os seres humanos, independente da cor, da origem, do país, da escolha sexual que eles tenham, do gênero que eles tenham, são todos seres humanos, é importante, nesse momento, nessa sala, que nós tenhamos isso bastante claro. Então, quando a gente fala da ciência do bem-estar animal, a gente não está falando de uma expressão simpática, bonita e agradável, que hoje em dia, infelizmente, no país, está distribuída em inúmeros documentos para dizer que está sendo feito bem, quando, na verdade, igualzinho aquelas imagens que a gente viu, não está acontecendo isso. Então, bem-estar animal é a gente pensar que o animal tem o lado físico, que é o funcionamento biológico, a gente tem o lado mental, que são as emoções, a sensação, a cognição. E foi uma pena que a gente não viu isso antes, porque seria muito interessante, para mim, que sou especialista em comportamento animal, quando eu olho aquelas imagens no vídeo, a expressão daqueles animais, elas traduzem muitos dos sentimentos que aqueles animais têm ali. Não só sentimentos de pânico, de dor, de medo, mas sentimentos do que o que vai acontecer daqui para frente diante desse caos que eu estou instalado aqui. Porque, senhores, aqueles animais estavam ali, a viagem não tinha nem começado. E essa viagem pode ser bastante longa e bastante imprevisível até ela chegar no seu destino final. E também a gente está falando, então, sobre os aspectos comportamentais desses animais. Então, a gente está falando sobre a capacidade de se acomodar e de se adaptar a esse ambiente. A gente está falando da capacidade biológica que os indivíduos têm e que isso é evolutivo e, desde que esses animais apareceram no planeta, a gente vive passando, nós também, por etapas de evolução. É claro que na pequenez da nossa forma de vida, a gente dura quanto hoje? Máximo 90, 100 anos, algumas pessoas. Isso é um ponto no meio da linha do tempo da história da humanidade. Para os animais é a mesma coisa. Então, as características biológicas, elas demoram muito tempo para serem mudadas. Todos os animais, todos os mamíferos, e eu vou me ater só a eles aqui agora, porque os bovinos são mamíferos, assim como nós, são seres sencientes, capazes de terem sensações, sentimentos, capacidade de decisão, de fazer escolha, de ter memória, de saber o que aconteceu antes e ficar prospectando o que será que vai acontecer depois, mesmo que isso seja por um menor tempo do que nós mesmos somos capazes de lembrar muitas coisas da nossa vida. Ou os senhores lembram de tudo que vocês passaram na vida. Não é assim que funciona. Então, a gente tem memórias de coisas muito importantes que ficaram marcadas na nossa vida e, às vezes, nem são aquelas que a gente imaginou que seriam importantes. Os animais são a mesma coisa. Então, a gente está falando da psique desses animais. E a gente está falando sobre a finalidade, o comportamento e a vida natural desses animais, o que a gente na ciência chama de telos. Então, só quando eu levo em conta tudo isso, em cada situação, entendendo que aquele animal, e eu não estou falando de 10, nem de 5, nem de 25 mil, cada um individualmente, eu estou falando de bem-estar animal. Então, quando a gente fala dos aspectos logísticos, a gente tem o embarque dos animais no Brasil, a gente tem o destino, que invariavelmente é o hemisfério norte, em especial os países do Oriente Médio. Nós estamos vendo, né, que outros mercados se abriram, infelizmente, recentemente, depois da viagem do nosso presidente à Rússia e a outros países do Oriente Médio. E ele não chegou aí à Rússia, mas outros representantes brasileiros ali foram, e a gente tem essa prática, em geral, ligada a uma questão de uma obediência à liturgia religiosa local, que pode ser o abate halal
ou abate kosher, depende da comunidade que a gente está falando do ponto de vista da escolha daquela população para a religião. E aqui não vai nenhuma crítica a nenhuma dessas questões. Sabe por quê? Porque no Brasil a gente tem abatedouro para tudo isso. A gente tem abatedouro que foi instalado, abatedouros recentes e que estão disponíveis justamente para cumprir com as necessidades desses países. Então, aqui não se está fazendo nenhum tipo de discriminação. Ao contrário, a gente, quando aceita que isso aconteça no nosso país, nós estamos agregando emprego, valor, agregando valor econômico, a taxa de impostos que precisa ser cobrada. Então, a gente gera uma cadeia produtiva, ao contrário de quando a gente submete os animais a uma cadeia de exportação com eles vivos. Aqui é só rapidamente para vocês entenderem que existe uma logística complexa que eu não vou explicar para vocês aqui nesse momento, mas rapidamente, quando os animais saem da fazenda, eles têm que passar por uma área de entreposto para poder avaliar se todo o protocolo sanitário está adequado. Depois, esses animais são reembarcados e depois esses animais vêm por um percurso determinado, depende da região da onde esses animais vieram, então isso é variável. A gente sabe os portos no Brasil que ainda, infelizmente, têm esse tipo de prática. E, na verdade, esses animais vão percorrer distâncias variáveis. Tá? E tem uma questão importante. Quando a gente mistura esses lotes de animais, a gente está quebrando padrões de vida social. Os bovinos são animais sociais, são animais gregários. Eles não são animais que não se reconhecem uns nos outros. As vacas são amigas uma das outras, os bois também são. E existem inúmeros trabalhos científicos bem recentes que foram reproduzidos no Brasil pelo professor Pinheirinho, na Universidade Federal de Santa Catarina, na Faculdade de Zootecnia, que vocês tiverem interesse, a gente pode disponibilizar para todos os senhores, mostrando que o estresse para esses animais não é só o problema da logística, a distância, a sujeira. É o dano emocional, o dano mental, o dano psíquico que esses animais já começam a ser submetidos quando eles vão perdendo todas as suas referências e por um longo período de tempo. Não é um período curto, aconteceu uma situação desagradável e o animal já se recuperou no momento seguinte. Não, isso são dias, semanas, até meses, onde esses animais vão ser submetidos a isso. Então, aqui, a cronologia dessas atividades, todas elas, Então, todos eles são submetidos a 2 trechos rodoviários, são encerrados durante muitas horas, em caminhões nas estradas. Eles normalmente precisam transitar em pé, porque se eles deitam, eles não têm espaço físico, de acordo com a estrutura deles, e nem condição de se levantar num caminhão em movimento. A Leila mostrou, embora de forma bastante breve, mas foi bem evidente o desconforto que os animais ficam. Basta a gente pensar quando a gente anda num ônibus. Quando a gente anda num ônibus lotado, conforme o ônibus vai, as pessoas movimentam para o lado, a gente vai junto, movimentou para o outro, a gente vai junto também. Os animais é igualzinho, tá? A mesma coisa. Não importa que a gente tenha um andar bípede e eles um andar quadrupedal. Então, aqui, eu vou mostrar algumas imagens para vocês da fazenda, onde os animais ficam armazenados, para que depois eles sejam deslocados novamente para os caminhões. E aí, uma visão rápida sobre essas características. Depois, se alguém tiver dúvida, a gente pode voltar e discutir melhor. O número de animais, da onde esses animais saem, a distância que eles percorrem. Eu estou falando aqui, nesse caso, apenas do estado de São Paulo. Existem muitos riscos para esses animais. Então, riscos de que esses animais sofram pequenas ou até grandes fraturas durante esse trajeto, pela freagem dos veículos. Os caminhões, senhores, eu não preciso dizer muito para os senhores. Graças a Deus, o estado de São Paulo tem uma malha viária muito boa. E basta a gente ver, se vocês já foram na estrada, quando está escrito velocidade de 80 ou 120 quilômetros, sempre os caminhões a gente tem uma dificuldade de passar por eles. Principalmente se a gente estiver numa reta, se a gente estiver numa descida, inclusive quando a gente tem uma carga pesada de animais ali dentro. Então, a velocidade é bastante alta. Tá? Opa! Aqui, eu vou passar rapidamente para vocês. Eu não quis trazer um vídeo, porque eu tenho problema sempre com vídeos, e
achei melhor trazer em imagens, que eu vou passar rapidamente, como é que é o sistema de tirar os animais quando eles saem e eles são desembarcados, tá? Para eles poderem ser transportados. Então, aí vocês têm uma pessoa que trabalha ali ajudando no desembarque. Então, ele usa um bastão, que é para fazer com que os animais se movimentem. Então, quando a gente fala que tem choque, é porque tem mesmo. Pode não ser de uma amperagem que o indivíduo desmaie, mas ele causa um incômodo. Se alguém achar que não causa um incômodo, a gente pode pegar um e testar no corpo de vocês, para vocês verem como causa um incômodo. Ele não causa um incômodo de você desmaiar no chão, ter uma queimadura, mas que ele é bastante inconveniente, é. Tanto é que é o que faz os animais se movimentarem. Aí a gente tem outra pessoa e aqui os animais entrando num navio. Então, as imagens que normalmente a gente encontra nos sites é essa coisa bonita, organizada, um padrão de animais, tudo muito limpo, né? Olha, as pessoas uniformizadas, o piso maravilhoso. Eu vou passar rapidamente aqui. Vocês vão vendo, tá? Então, aqui, olha, isso aqui é o tipo da cama que coloca para os animais, né? Olha que bonito. Alimentação. E aí eu vou falando para vocês ir olhando, tá? Continua olhando. Vai olhando. Vai olhando. Vai olhando. E, senhores, esse navio estava parado aqui. Nem tinha começado o percurso da viagem. Essas fotos todas são do trabalho que a Leila trouxe para nós. E a gente, gentilmente, ela cede e a gente está sempre utilizando em diferentes locais. Qual que é a consequência desse confinamento? Porque o que os animais passam durante todo esse período é um período de confinamento. Então, milhares de animais em espaços de pouca ventilação e precária iluminação. Eu gostaria aqui de... Eu até pedi para a Leila falar, mas ela acabou, pela emoção, não falando. Aquele barulho que a gente ouviu o tempo todo ali no navio, quando ela estava falando, é o barulho do sistema de ventilação. Ele funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia aquilo está ligado para ventilar, porque os navios são enormes. Como a Leila falou, são 7 andares para baixo do nível do mar. Então, como é que vai trocar o ar naquele lugar para esses animais durante todo esse tempo, nessa condição que vocês estão vendo aqui, né? Expressivo aumento da temperatura interna dos compartimentos, acho que também ninguém tem dúvida, né? Se a gente fechar aqui, juntar todo mundo pertinho um do outro, não vai demorar muito tempo, nós vamos estar com calor. Os animais é igual, a mesma coisa. A temperatura varia um pouquinho a mais, um pouquinho a menos do que é uma temperatura normal, mas existe troca de calor entre esses locais. E não tem a possibilidade de dar troca em relação ao ambiente. Uma enorme quantidade de fezes e urina acumulada, ambiente cáustico e amoniacal. Então, não é simplesmente o cheiro e não é simplesmente o incômodo do olhar, aquela confusão, aquilo virar uma massa onde os animais caem. É porque o acúmulo disso naquele ambiente vai levar a outros problemas, problemas respiratórios, incômodos na mucosa respiratória, chegando inclusive a esses animais a poderem apresentar problemas pulmonares e, senhores, quadros de outras doenças que vão poder acontecer, que estavam calmas, tranquilas, não iam causar grandes danos, mas o estresse a que esses animais são submetidos faz com que eles cheguem a muitos problemas. Outra coisa importante é que o processo de digestão dos bovinos, ele é um processo complexo. Por quê? O bovino tem 4 estômagos, acho que todo mundo estudou isso na escola, né? E aí, o bovino ele tem que comer uma quantidade determinada de alimento, então vamos dizer 150, 180, 200 litros de comida. E depois, quem já viu o boi no pasto, me fala aqui, o que o boi faz? Mas como é que ele faz isso? E ele fica em pé? O que ele faz? Fala bem alto. Deita. E dá para deitar num lugar desse? Então, assim, se biologicamente o processo digestivo desses animais passou milhões de anos, milhares de anos para chegar nisso, por que nesse momento eu não penso nisso para fazer o transporte desses animais? Porque quanto mais boi eu colocar no navio, maior vai ser meu lucro. A gente tem também, por conta disso, um risco que os animais apresentem um quadro
de intoxicação gasosa bastante importante. Os animais apenas vão conseguir ingerir ração e líquidos, ambos artificiais, porque a água é dessalinizada, algo que o animal tem que ser adaptado, e nem sempre esse período de adaptação ocorre. Eu tenho minhas dúvidas se alguma vez ocorre. E ração industrial. Os animais viviam no pasto, eles podiam até receber um complemento alimentar no coxo, mas eles comiam só essa ração? Não. Muito bem. O prazo menor para esses países que a gente citou é de 15 dias de viagem, podendo chegar a mais de 30, dependendo das mudanças climáticas. E, senhores, eu não preciso dizer para a gente, para ninguém aqui, que nós estamos num período que, por exemplo, eu estou esperando chuva desde quarta-feira. Eu recebo o boletim diariamente da Defesa Civil. A chuva já foi, voltou, e até agora chuva que é bom, nada. Não caiu chuva como está sendo esperado. Então, a gente não tem mais certeza, como a gente tinha até alguns anos atrás, de quando chove, quais são as características ambientais manifestas, e nós temos mais um problema. Nós temos um problema que quando chove, por exemplo, agora, nunca é uma chuva, caiu a chuva mansa e tranquilamente. Não, ela é sempre uma chuva concentrada, com uma grande quantidade de vento e outras alterações climáticas, raios e tudo mais. E isso, no alto mar, dá para a gente imaginar o que deve acontecer, né? O quanto que esse navio se movimenta, o quanto esse navio consegue balançar e piorar a condição desses animais. E a gente acaba tendo um quadro de depressão, de esgotamento ou de restrição de oxigênio, que é fundamental para a respiração desses animais. Então, aqui mostrando para vocês, né, ali a gente tem uma pessoa que está ali responsável por fazer a distribuição do alimento para esses animais. Eu também, se vocês não quiserem pensar nos bovinos, a gente pode pensar nas pessoas que trabalham nesses locais. Pode pensar nelas. Se vocês não quiserem pensar nos bovinos, está tudo bem. A escolha é de vocês, porque cada um sempre faz suas próprias escolhas. E aí a gente pode ver que tem gente de verdade, que nem a gente que trabalha nesse lugar. Isso daqui é o que a Leila falou, que é um tipo de um moedor gigante. Quando os animais morrem, ou quando eles precisam ser eliminados, vamos dizer assim, eles precisam ser destinados, porque o que vai fazer com aquele monte de cadáver de animal ali? Né? Aquilo vai, além do que já está ruim, vai ficar pior. Então, eles fazem um parcelamento, né, do cadáver daquele animal, porque muitas vezes ele não vai caber, ele vai ficar enroscado, e ele é colocado nesse enorme triturador, e tudo isso é lançado no mar. Então, a gente tem um conjunto, né, de problemas que esses animais vão apresentar nesse período de tempo. Nesse período de tempo. E eu não estou dizendo isso sem comprovação, como eu disse para os senhores, da ciência. A gente tem alguns médicos veterinários, principalmente de fora do Brasil, que têm relatos, trabalhos publicados, que trazem isso de forma muito estruturada. E aí, se alguém falar assim, não, mas aqui no Brasil é diferente, ótimo. Então, vamos fazer o termo que está lá para ser definido, em que médicos veterinários da proteção animal e médicos veterinários do Ministério da Agricultura deverão, a partir de então, acompanhar essas viagens, para a gente ter certeza que o que está acontecendo não é isso que a gente tem aqui, que acontece no mundo inteiro. Inclusive em países que têm uma tradição de uma série de questões, inclusive da criação de bovinos, muito maior do que a nossa. Então, a gente vai tendo uma série de problemas, a gente tem problemas de deficiência de iluminação interna, circulação de ar, e, ao mesmo tempo, os ventos costeiros que vão piorar a adoção de medidas de controle sanitário. Então, a gente acaba tendo proliferação de fungos e bactérias, manifestação de patologias e de diversos quadros e distúrbios nos animais. A equipe veterinária, normalmente, que acompanha, é extremamente pequena. Normalmente, 1, 2, no máximo 3 médicos veterinários para 25 mil animais num ambiente de confinamento. Tá? O que esses veterinários conseguem fazer? Qual é a disponibilidade farmacológica que eles têm ali? Nenhuma. Nenhuma disponibilidade farmacológica. Então, se um animal adoecer, eu vou tratar de eliminar aquele animal. Ou, ainda se o veterinário tiver uma postura bastante ética, ele pode usar uma medicação para fazer isso,
né, uma medicação que garanta a inconsciência dos animais e depois a parada cardiorrespiratória, mas a gente sabe muito bem que isso dificilmente vai acontecer. Não porque os meus colegas não queiram, mas porque não é disponibilizado para eles as condições para fazer um abate, uma morte nos animais de forma eticamente aceitável. A gente acaba tendo, então, acúmulo de fezes, urina, vômito, resíduos alimentares, água. Eu não estou inventando, vocês viram nas imagens e vocês viram no vídeo, né? Que levam os riscos a esses animais e aos humanos a bordo, né, no ambiente marinho, comprometendo, inclusive, o valor econômico da carga. E a gente esquece sobre os danos e os riscos ambientais. Então, o risco ambiental, quando o navio está parado aqui, a Leila falou, eles não podem lavar o navio, porque existem tratados em relação à questão do que está em torno dos municípios. E vocês aqui, que moram aqui, que estão aqui em São Sebastião, acho que não iam gostar muito, né, dessa situação na água, que faz parte das coisas do lazer, que tão bem representa o turismo, né, o interesse que a sociedade, principalmente a sociedade paulista, tem em frequentar São Sebastião. Outra coisa importante que a gente tem é a água do lastro, porque os navios, quando eles vão com carga e eles voltam sem, eles precisam encher o navio, o lastro do navio de água para poder o navio poder ter um peso para ele poder trafegar no mar. Então, essa água de lastro, ela já tem sido, por esses e por outros tipos de navio, responsável por trazer espécies exóticas que estão comprometendo toda a área costeira do nosso país, sem exceção. A gente tem eliminação de coral, peixe exótico, que é super competitivo com os peixes daqui. Então, a gente já está tendo problemas graves e a presença desses navios, que são absolutamente desnecessários aqui no nosso país, para o nosso produto interno bruto, nós podemos evitar que isso continue a ser um fator que comprometa as questões marítimas ambientais, né? Nem vou falar mais, porque aqui tem uma descrição, né? E aqui o que eu disse para vocês em número de pessoas, né, e a média de profissionais veterinários durante a viagem. Então, as lesões físicas, o desconforto cognitivo que esses animais experimentam, né, as experiências marítimas de alta intensidade é um aspecto que precisa ser levado em conta nas decisões que as pessoas tomam, a sociedade civil organizada, os nossos representantes nas câmaras dos vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, porque todas essas pessoas estão onde estão porque foram eleitas para estar lá. Então, foi a sociedade que as colocou ali. E a sociedade tem, sim, o direito de cobrar que as melhores políticas sejam feitas para defender os interesses que nós, humanos, temos em defender a vida dos animais. Portanto, é claro e injustificável o conjunto de práticas de maus tratos, a ausência de ética e respeito para esses seres sencientes, que têm alta capacidade cognitiva, têm sistemas de elaboração subjetiva singular, percepção sensorial de um mundo comparável à observada da nossa própria espécie. O descumprimento das diretrizes da Constituição Brasileira, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, não podem ser desconsiderados. O que acontece nessa prática vai frontalmente contra o que garante a nossa Constituição desde 1998. Os animais não podem ser submetidos à crueldade. E é papel do Estado defender os nossos animais. Está escrito na Constituição. A doutora Letícia, com muito mais propriedade que eu, com certeza vai falar sobre isso. E também na Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32, parágrafo 1º, também deixa claro. E, senhores, as leis são para todos os nossos animais. Animais de estimação, animais explorados na produção, animais que são usados na experimentação, infelizmente, hoje em dia, os animais terrestres, aquáticos, os animais que vivem em água doce, água salgada, os animais aéreos, os animais que vivem nas nossas florestas, todos eles, a obrigação é do Estado defender para que eles não sejam submetidos à crueldade. Em conjunto, todas essas características
qualificam as atividades citadas como evidentes maus-tratos cometidos contra seres vulneráveis. Os animais são seres vulneráveis que vivem sobre a nossa égide. Somos nós que temos que decidir o que é feito ou não com eles. E é inadmissível que, para atender o interesse comercial, econômico, de um grupo extremamente pequeno, porque não são pequenos produtores que são beneficiados com isso, ao contrário, são as grandes empresas que trabalham numa forma parceira, submetendo a que esses produtores vendam os seus animais aonde os grandes comerciantes acham mais interessante, sem que eles possam fazer a escolha de qual deve ser a destinação daquele animal. Então, aqui uma embarcação, né, que vocês já conhecem, o navio Nada. E, senhores, essa daqui é uma decisão recente, do dia 22 de junho de 23, mostrando que ocorreu, por tudo que aconteceu em Santos, que a Leila tão bem contou aqui, de forma rápida, mas bastante precisa, houve uma condenação da empresa. A condenação aconteceu e a empresa tem que pagar por todos os danos ambientais e toda a situação de maus-tratos que foi identificada. Então, dizer que não existe maus-tratos, dizer que os animais são tratados dentro de princípios de bem-estar animal, é única e exclusivamente ignorar a nossa capacidade básica de entendimento das imagens e dos relatos que os senhores acompanharam aqui. A ciência, o que ela diz? A gente tem uma quantidade enorme, esses dados aqui são de 2017, então de lá para cá a gente já tem uma quantidade um pouco maior, mas mostrando que tanto vacas como bois apresentam inquestionável sofisticação psicológica e cognitiva em muitos graus semelhantes àquela encontrada em humanos em idade adulta. Essa afirmação e esse trabalho está publicado nesse artigo que está aí citado. A logística e os maus-tratos aos animais são coisas que vão andar junto quando a gente fala de transporte marítimo de gado vivo. Justamente porque a gente tem uma cadeia que vai fazer com que exista um padrão de ação. É sempre igual, não importa se é uma viagem maior, menor, se é um navio que está adaptado, se é um navio que foi reformado, se é um navio novo que foi pensado para isso. Os problemas e as dificuldades para os animais vão ser as mesmas. Não importa que eu lave a cidade, que eu limpe a cidade, que eu passe perfume na cidade, que eu construa outra pista para facilitar o transporte, o deslocamento dos caminhões. Isso não vai mudar em nada a vida e o sofrimento dos animais. Nada, absolutamente nada. O que vai mudar é o nosso olhar para aquilo que nos é confortável, desconsiderando completamente o direito à dignidade que esses animais têm e precisam ser observados, mesmo quando nós vamos encaminhar esses animais para o abate. Todo o sistema produtivo, ele tem que garantir a dignidade dos animais, mesmo quando eles vão ser encaminhados para o abate. É inadmissível que nós estejamos no século XXI, no 23º ano, e ainda a gente tenha dúvida, enquanto sociedade, principalmente no estado de São Paulo, o maior estado do país, com o maior produto interno bruto, com a maior capacidade que tem de produzir, a gente continuar admitindo que essas práticas passem por cima da ciência, do conhecimento e daquilo que a sociedade espera que possa ser feito pelos nossos animais. Aqui, olha, a gente tem um parecer bastante importante que foi assinado pelos principais professores de bem-estar animal num processo judicial que o Fórum tem em relação a essa questão, né, do transporte marítimo de gado vivo. E, se vocês tiverem interesse depois, eu posso mandar, inclusive, o texto completo assinado por todos esses especialistas, que são professores não só reconhecidos no Brasil, mas fora daqui, a respeito desse tipo de prática. E o que diz o doutor Paranhos, que é um dos maiores especialistas? Ele é zootecnista, ele é professor da Unesp de Jaboticabal, ele é nosso representante em todas as mesas de comerciais no mundo inteiro em relação
tudo que vai se fazer em relação à exploração de bovinos. O Brasil está perdendo muito a geração de empregos, os impostos, o movimento que esse produto traria aqui no mercado interno ou mesmo para exportação. Seria muito maior do que o movimento que é feito em termos financeiros com essa exportação direta. Então, senhores, eu agradeço, eu estarei à disposição para as perguntas que os senhores possam ter no final. Espero que, de alguma forma, o que eu trouxe aqui tenha contribuído para a reflexão de todos vocês, que nós, enquanto sociedade, temos uma responsabilidade moral de defender a vida dos mais vulneráveis. E os mais vulneráveis não são só os gatos, os cachorros ou os passarinhos que estão presos nas gaiolas. São todos os animais que nós, seres humanos, resolvemos explorar e trazer para viver para perto de nós. Muito obrigada.